Tem várias poesias assim, né, que falam, por incrível que pareça, né, sobre as questões que envolvem o final de todas as coisas, né, que é a volta de Jesus. Até poetas seculares mesmo falaram sobre isso. Vocês conhecem a novelinha chamada Carrossel? Carrossel, alguém aqui? Pô, lembra daquela música que era cantada pela Priscila Alcântara, que se chama Ciranda da Bailarina? Aí a música diz assim: procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina, e tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. É uma letra do Chico Buarque, né? A letra bonita realmente, tem que assumir isso. Cara, não sei se vocês acharam que eu estou zoando, que tudo que eu falo parece que é zoeira, né? Mas é sim, cara, é a letra do Chico Buarque. A música é do Chico Buarque. Qual é a brincadeira da música, né? Falar sobre a imperfeição da vida, a vida é imperfeita. Então parece que todo mundo tem defeito, só a bailarina que não, né? A bailarina quando se apresenta assim. Mas é claro que a bailarina é imperfeita também. Depois que o pecado chega na terra, depois que o pecado é definido e decidido, escolhido pelos nossos pais Adão e Eva, depois que os nossos ancestrais eles decidem se afastar de Deus, cara, a imperfeição está em todas as coisas. Eu olho no espelho, infelizmente vejo, pô, quem que coloca essa lâmpada aqui, cara? Essa lâmpada devia ser proibida. Tem duas coisas que eu não gosto aqui na igreja, 3 eu detesto, não é assim, é viu? 5 coisas que Deus não gosta, 6 ele odeia, cara. E essa fumaça aqui que o pessoal joga, eu tenho que aceitar. Poxa. Aí, conselho, já foi votado em assembleia, pessoal, ó. Aclamação, acabou, galera. Acabou fumaça. Acabou fumaça. Segunda coisa, né? Pô, essa luz que vem daqui, cara, porque parece que eu não tenho cabelo nessa parte aqui. E sempre que eu olho no espelho tem cabelo. Vejo, tá tudo bem. Por quê? Não existe essa luz aqui, cara. Em tudo há imperfeição, galera. O cabelo cai, o nosso rosto, em tudo há imperfeição. O que é maneiro, que eu percebo assim nas poesias também, é que os próprios poetas, eles perceberam isso e eles desejaram a perfeição de algum modo, a cura, coisa desse tipo, né? Então a gente tem a música Perfeição da Legião Urbana, que fala sobre um dia que viria, né? Aí Renato Russo canta: venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, chega de maldade e ilusão, venha, o amor tem sempre a porta aberta, e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça, venha que o que vem é perfeição. Os poetas também clamaram por um dia em que houvesse uma redenção, um dia em que toda a imperfeição acabasse, e a gente tivesse aquele encontro que foi comentado agora há pouco ali, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Que viria aquilo que seria perfeito. Tem uma música também do Lulu Santos, agora para a galera, né, já da minha época aí, Lulu Santos, beleza? E ele vai falar, né, sobre a cura. Ele diz: existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Lulu Santos teve problema na métrica também, né, que ele falou experimentará. Não é só a gente que tem problema de métrica, não. Mas olha só, existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Vai ter um dia em que a gente vai ser curado. A Bíblia fala sobre isso também, não é só poesia secular, a Bíblia fala sobre isso diversas vezes. Fala que um dia o Filho do Homem viria sobre as nuvens dos céus. Um grande relâmpago apareceria do Oriente ao Ocidente, todo o olho veria. Quando Jesus voltar, todos vão ver, todos terão certeza de que é Jesus. Mesmo aqueles que o rejeitaram, mesmo aqueles que dizem que Jesus não existe, todos eles terão certeza de quem é Jesus. Ele voltará, todo o olho verá. Tem um texto que diz que 5 mulheres, né, estão
esperando pelo azeite, para o azeite chegar, para a lâmpada ficar acesa, e a lâmpada não fica. Tem um poeta que é cristão, ele fez uns versos assim, resumindo essas metáforas da Bíblia, né, que falam sobre a volta de Jesus e a certeza da volta de Jesus, né? Ele diz assim, 5 nécias vão gritar, socorro, a lâmpada apagou, a luz de dentro não se acende com o azeite que você comprou. Quem dançará ao som da última trombeta, no abrir e fechar de olhos todas as cartas na mesa? O tempo não nos compete, mas o dia se aproxima em que a nova Jerusalém, enfeitada lá de cima, vai dar cabo ao frio e à fome, mas antes vomita os mornos, que desprezam a pureza e naufragam em seus subornos. A terra será perfeita e o fim será o começo. Ele enxugará as lágrimas dos que pagaram preço e viram o bom relâmpago do Oriente ao Ocidente, recolhendo suas primícias, no dia em que será para sempre. No dia em que será para sempre, vai ser isso que vai acontecer, meus irmãos. Tem um dia que Jesus, capítulo 4 do Evangelho de Lucas, ele entra numa sinagoga e acontece algo misterioso nesse dia, que é o seguinte: ele entra na sinagoga e não sei se você sabe, mas a leitura da sinagoga era sequencial, do jeito que a gente faz aqui no UP com os adolescentes, né? Aquela leitura sequencial da Bíblia. E aí, quando Jesus entra na sinagoga, o texto que ele tem que ler, ele é convidado a ler um texto como um mestre, e ele abre o rolo de Isaías lá, e a passagem que ele tem que ler é Isaías 61. Olha só que coisa maravilhosa, olha o que Jesus lê. Naquele dia ele diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração arrebentado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. E ele para no meio de um verso. Não sei se você já reparou isso, mas se você for ler realmente Isaías 61, Jesus interrompe a leitura antes dessa passagem aqui, Ele lê até aqui: para proclamar o ano da bondade do Senhor, e ele para, e ele senta, e ele diz: essa profecia se cumpre agora. E aí o pessoal fica meio revoltado quando ele diz isso. Mas faltou ele ler o seguinte trecho: e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Lucas narra esse episódio, ele espera provavelmente que a gente entenda que Jesus interrompeu o texto pela metade. É a metade de uma oração. A oração terminaria no dia da vingança do nosso Deus. Jesus não fala nesse momento, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, sobre o dia da vingança, porque naquele momento, na primeira vinda de Jesus, seria a vinda da proclamação da bondade do ano aceitável do Senhor, mas na sua segunda vinda seria o dia da vingança do nosso Deus. A gente vai ler como vai ser esse dia agora, se você puder. Você consegue abrir a sua Bíblia no capítulo 19 de Apocalipse? Cara, a gente vai ler Apocalipse. Está preparado para ler Apocalipse? O texto mais maravilhoso, mais difícil de todos. A gente vai ler agora o texto que fala sobre os últimos dias, sobre as últimas coisas. O texto de Apocalipse diz assim: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, e exclamaram:
Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, pois o Senhor reina. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-lhe. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. Cara, esse texto é maravilhoso e é um texto difícil da gente entender. O livro de Apocalipse, ele pode ser lido através de uma lente. Uma possibilidade de leitura seria a gente perceber que a mesma história é contada 7 vezes aqui nesse livro. Então, a gente está na 6ª vez em que a mesma história é contada. 7 vezes nesse livro, uma história repetida, a história da volta de Jesus. Em cada vez em que essa história é contada, há um acréscimo. Aqui a gente vai perceber que o acréscimo na 6ª vez, no final da 6ª vez, é o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Por conta da perseguição que a igreja sofreu no final do século I, e a gente tem aqui possivelmente o único apóstolo vivo escrevendo esse texto. Todos os apóstolos já tinham morrido, todos eles não morreram por causa natural, todos eles foram assassinados por conta do Evangelho. Aqui a gente tem o apóstolo João preso numa ilha, exilado. Nessa ilha ele recebe uma revelação e ele vai compartilhar, ele vai escrever essa revelação para a igreja. É o texto que a gente está lendo aqui nesse momento. Se você perceber, esse texto é separado em 2 momentos, são 2 louvores aqui no texto. Você tem um primeiro louvor, que é pela destruição do mal, aquilo que é chamado de grande prostituta. Então, existe um sistema que domina esse tempo, existe um sistema de poder e de governo. Esse sistema vai ser destruído e isso vai ser comemorado pelos santos. Então, a primeira festa é a festa de louvor por conta da destruição da grande Babilônia, aquela cidade que representa todo o mal, que nesse tempo era chamada de Babilônia, mas que hoje poderia ser chamada de Moscou, poderia ser chamada de Beijing, poderia ser chamada de Nova York, Washington, sei lá, Brasília, beleza? Então, nesse tempo aqui, a grande Babilônia vai ser destruída. E o povo de Deus se alegra com a destruição. Essa destruição é tão grande que vai dizer que a fumaça dela vai subir para sempre, ou seja, tanta destruição, nunca mais isso vai ser revertido. Então é um ato de Jesus para sempre. Mas ao mesmo tempo você tem uma segunda festa. Essa festa é da exaltação do bem. Então primeiro a igreja se alegra com o mal sendo destruído. Cara, imagina se todo o mal fosse destruído nesse momento com a volta de Jesus, você não ia se alegrar? Por outro lado, a igreja se alegra com essa festa de casamento. E o que é bonito desse texto, cara, é que nesse texto não tem crise nenhuma. Então, se a volta de Jesus pode te causar crise agora, então de repente você é uma pessoa crente, que está com a vida maneira, e está pensando assim, poxa, mas Jesus vai voltar agora, minha vida está tão maneira. Cara, passa uma semana comigo lá em São Gonçalo para você ver. Rapidinho você vai mudar de ideia, você vai começar a orar todo dia, Jesus, volta, volta logo, Jesus, volta o quanto antes. É muita injustiça nesse mundo.
Ou você pode estar em crise também, porque a volta de Jesus, cara, é uma volta que vai dizer que a gente vai ser julgado. Então todo mundo vai ser julgado diante de Jesus. Todos. Para imaginar. E tenha certeza disso. A palavra de Deus diz que um dia toda essa assembleia aqui vai estar reunida mais uma vez. Todos nós, diante do Deus Todo-Poderoso, o mais poderoso de todos, maior do que todos os gigantes. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e vamos prestar contas daquilo que a gente fez. Todos. A Bíblia diz que todo mundo vai prestar conta. Todos. Todos que foram crentes, todos que não foram, todos que acreditam, todos que não acreditam, todos estarão diante do juiz de toda a terra, o único, perfeito e todo-poderoso. E vão ter que prestar contas daquilo que fizeram. A primeira lição que esse texto ensina para a gente é que o dia da volta de Jesus se aproxima. Irmãos, tem algo que é claro nesse texto. A Bíblia toda hora diz que Jesus vai voltar, toda hora lembra a gente que Jesus vai voltar, porque toda hora a gente esquece que Jesus vai voltar. Mas a gente precisa ter isso em mente. A cada ceia que a gente faz aqui na nossa igreja, a gente anuncia a morte de Jesus e a gente declara ao mundo que Jesus vai voltar. Cada dia, cada hora que passa, o encontro com Jesus vitorioso, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, se aproxima, está mais próximo. O que é maneiro da Bíblia é que você vai lendo a Bíblia no Novo Testamento, você vai percebendo que para os apóstolos, eles tinham certeza que Jesus voltaria no tempo deles. E essa certeza, ela é fundamental para a nossa caminhada cristã, irmãos. Por mais que tenham passado 2000 anos e Jesus não tenha voltado, você vai ler, inclusive no final do Evangelho de João, que alguns acreditavam que João nem ia morrer antes de Jesus voltar. Não foi isso que Jesus falou. O Evangelho de João vai fazer essa retratação no final. Mas as pessoas entenderam que Jesus ia voltar na geração deles. É isso que a gente precisa entender, irmão. Jesus vai voltar na nossa geração. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. A gente precisa acreditar que é assim. Porque isso fez com que a igreja se espalhasse pela face da terra. Esse senso de urgência, essa ideia de que, cara, amanhã Jesus vai voltar, então tem que pregar hoje. Com certeza, amanhã Jesus vai voltar, então eu tenho que ir o quanto antes, eu tenho que estar preparado, eu tenho que orar por isso. Eu tenho que me colocar à disposição de Deus. Todos os sinais para a volta de Jesus já aconteceram. Todas as profecias se cumpriram. Só falta agora a gente olhar para o céu e ver esse relâmpago aparecendo. E a nossa vida ser transformada completamente e perfeitamente pela presença santa e glorificada de Jesus. O nosso corpo glorificado, sem defeito. Vai ser maravilhoso demais. Num piscar de olhos, nós teremos a nossa vida totalmente mudada. O que os estudiosos vão dizer, brincando, é o seguinte: há muita coisa aqui que a gente não consegue determinar, mas a gente sabe certamente que Jesus voltará. Ele disse que é em breve. Se você ler aqui o finalzinho de Apocalipse, capítulo 22, Jesus toda hora diz que volta em breve. Então ele volta em breve, ele salva a sua igreja, há juízo, há novos céus e nova terra, ou seja, tudo que foi criado vai ser restaurado, restabelecido. Os homens que se separaram do jardim de Deus e construíram suas cidades, aqueles que saíram do Éden e fortaleceram as suas cidades, e por mais fortificadas que sejam, elas são volúveis, elas podem ser destruídas. Por mais que a gente more num condomínio, que a gente ache que a gente esteja seguro na nossa casa, sei lá, onde a gente viva, a gente não tem essa segurança plena. Os homens que saíram do jardim de Deus e construíram suas cidades,
agora poderão viver através de Jesus Cristo, da cruz do Calvário, na cidade de Deus, perfeita. Esses dias eu comentei com os meus filhos, né, sobre o fim dos tempos, assim, né, sobre Apocalipse, e contei para eles que as ruas seriam de ouro. Pô, eles ficaram maravilhados. De ouro? Eles falaram. Falei, de ouro. Aí eu, olha, e os muros vão ser de pedras preciosas. Eles de pedras preciosas. Eu, Aí meu filho perguntou, e vai ter aquela arma Nerf que vende na loja? Eu falei, vai ter muito melhor. Não vou, claro que vai, cara, vai ter tudo muito melhor, pensa na melhor loja do mundo. Só que vai ser de graça, porque, a rua é de ouro. Entende? Você vai ter acesso. Pensa só, cara, tudo maneiro. O céu vai ser muito melhor do que tudo que a gente imagina. Olha que maneiro, não vai ter funk no céu, galera. Poxa, para glorificar de pé, igreja. Sabe por que não vai ter? Porque Paulo garantiu isso para a gente. Ele disse assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Já ouvi funk. Eu vou chegar falando isso. Já ouvi. Então não vai ter. É coisa diferente que toca aqui, não é isso? Poxa, graças a Deus. Aquele sertanejo que meu vizinho ouve. Primeiro lugar, vira homem. Segundo lugar, você some. Cara, vai acabar. Que bênção. Só isso já é motivo para a gente, ficar feliz, cara. A volta se aproxima. Jesus voltará, isso vai ser maravilhoso demais. Segunda lição desse texto, haverá justiça. Irmãos, haverá justiça. Sabe, todas as injustiças que você sofreu na vida, todas as traições, todas as mentiras, cara, vai ter justiça, vai ter justiça. Sabe aquele terrorista que matou uma opção de gente, se matou no final, não foi julgado por ninguém? Sabe Joseph Mengele, né? Médico nazista, veio para o Brasil, viveu como quis e morreu, e ninguém o julgou, não teve um tribunal internacional que o sentenciasse. Haverá justiça, irmãos, nesse dia haverá justiça. Haverá justiça para todas as crianças que vivem ao redor do Mar Negro hoje, sendo bombardeadas pela Rússia. Haverá justiça para todas as crianças. Haverá justiça para todas as meninas nigerianas que foram sequestradas pelo Boko Haram. Haverá justiça. Nesse dia haverá justiça. A justiça perfeita, que é a justiça que vem de Deus. Todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Todos vão encarar o justo juiz dessa terra. Vladimir Putin vai encarar o justo juiz dessa terra. Xi Jinping, Biden, Trump, Bolsonaro, todos vão encarar o justo juiz dessa terra, vão se ajoelhar diante de toda a glória e todo o poder de Jesus Cristo, mais poderoso do que todas as ogivas nucleares, mais poderoso do que todas as estrelas do universo. Vão se ajoelhar e eles vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor. Não existe um César, não existe um imperador, não existe um czar. O único Senhor é Jesus Cristo. Todos eles vão confessar e nós confessaremos também. Nesse dia haverá justiça e o mal vai ser desfeito. Aleluia! A justiça será estabelecida e nunca mais haverá injustiça. No céu não vai ter susto, beleza? Não vai ter, acho que a gente não vai espirrar no céu, né? E novos céus e nova terra, a nova Jerusalém não vai ter espirro, vai? Porque espirro deve ser alguma coisa, né? Depois vocês podem fazer essa conversa ali com o pastor Henrique, Marcão.
vai ser tudo bonito demais. E por fim, terceira e última lição, haverá uma grande festa. Olha só que maravilha, cara. Num piscar de olhos, todas as doenças serão curadas, todas. Cara, imagina isso. Haverá justiça para sempre, todas as doenças curadas. Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará, o próprio Jesus. Quando meus filhos choram, às vezes eu faço isso. Enxugo, né, dos olhos deles as lágrimas, né? E sempre que eu faço isso, eu me lembro desse texto. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tudo foi feito novo diante de Jesus Cristo. Aleluia. Perceba que nesse texto aqui, é uma festa que está rolando. Quem está na festa, não está em crise. Então hoje eu, ser humano, Clóvis, eu penso na parte da minha família que não conhece Jesus Cristo, e fico com o coração angustiado. Eu penso neles e fico, cara, como será no dia da volta de Jesus? Mas perceba, essa crise vai passar. Nesse dia, nós concordaremos com a justiça de Deus plenamente. Nesse dia, nós comemoraremos a justiça de Deus plenamente. Nesse dia, a gente vai gritar de alegria, porque Deus é justo e fez justiça. Entende? Nesse dia não tem crise. Agora tem crise, mas nesse dia não vai ter. O nosso coração vai ser totalmente afinado ao coração dele. A gente vai entender. A gente vai entender a justiça de Deus. Ao Senhor pertence a vingança. Ao Senhor pertence a salvação. A palavra vingança só tem conotação negativa quando ela parte de seres humanos, porque são imperfeitos e injustos. A gente se vinga do jeito errado. Deus não autoriza a gente a se vingar. A vingança pertence ao Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. E a salvação pertence a Ele também. É isso que diz a palavra de Deus. Mas sabe o que vai ser melhor? Spurgeon coloca um dilema para a gente assim, cara, se fosse oferecido para a gente novo céu e nova terra, uma vida sem morte, sem doença, sem Covid, sem tragédia, sem deslizamento, sem mentira, sem terrorismo, sem bomba, sem nada disso. Mas se fosse oferecido para a gente um céu dessa maneira, perfeito, porém sem Jesus, a gente desejaria o céu sem Jesus? Cara, por que Spurgeon fez essa pergunta, né? Pergunta difícil demais. No mundo antigo o casamento era diferente, saca só, quando a gente foi casar, né, eu e a Raquel, aí o que aconteceu? Pô, ela viveu o dia da noiva. Vocês sabem o que é dia da noiva? Pô, um dia maravilhoso. A noiva recebe massagens, e aromas, e fica se embelezando, e tira fotos, e fica, relaxando naquele dia bonito. E eu tive o dia do noivo, que foi trabalhar. Cara, eu trabalhei no dia do meu casamento, acredita? Estava perto do vestibular, não tinha jeito. Se eu falasse para os alunos assim, vou casar, ele, não, de jeito nenhum. E aí, poxa, eu dei aula, saí da aula, fui carregar uma porção de caixa no dia do noivo. Carreguei uma porção de caixa de negócio de festa. Dias antes eu já tive um preparativo do dia do noivo, porque minha esposa resolveu tudo, a cor de tudo, se era branco, se era laranja, se era colorido, enfeitado, se era alto, baixo, se era branco, resolveu tudo. Aí fizeram a gentileza de me pedir opinião para alguma coisa. Aí eu, pô, achei isso aí, né? Cara, gentil, né? Aí perguntaram assim, olha, tem um espaço ali, que é um espaço para ficar o DJ, assim, coberto, uma pista de dança.
pô, o que você acha? A gente bota o DJ ali ou bota na área externa para o som ficar na área externa? Aí eu pensei, cara, respondo ou não respondo, né? Que ali já pode ter um problema antes do casamento. Aí eu pensei, pô, cara, se tem uma área ali reservada para o DJ ficar, pô, o mais sensato seria que ele ficasse ali naquela área reservada e não do lado de fora. Quando eu cheguei lá, cara, onde que estava o DJ? Do lado de fora, beleza? Tipo assim, cara, a gente perguntou, beleza, mas vamos fazer do nosso jeito aqui. Foi só uma consideração. Se você tivesse acertado a resposta, não acertou, paciência. Pessoal, no mundo antigo o casamento era diferente. Hoje a noiva é o principal do casamento. Mas no mundo antigo era o noivo o principal do casamento. Sabe o que era o principal do casamento? Era o noivo reunindo o vilarejo, os seus amigos e a cidade, e cantando pela cidade, pulando e celebrando naquela procissão, indo em direção ao casamento. E o casamento acontecia quando o noivo chegava, era assim. Era assim. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O melhor da vida eterna vai ser estar nos braços de Jesus. O nosso único amigo, único Salvador, nosso único Senhor. Cara, a gente vai ficar com Jesus para sempre. Pô, vai ser maneiro demais, não vai? Aí de quebra Jesus vai fazer isso tudo. Cara, mas vai ser bom demais estar do lado de Jesus. Então, a grande festa se dá, irmãos, nesse texto, por causa do casamento do Cordeiro. A noiva se veste com aquilo que foi lhe dado. Perceba, verso 8, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, puro e brilhante. O adorno da noiva é dado pelo noivo. No mundo antigo também era assim, o casamento era tratado, você tinha um tempo para correr atrás, você que era noivo, do recurso para poder casar. Então, você tinha que pagar um dote, você tinha que trabalhar. Lembra de Jacó? Trabalha 7 anos aí, meu irmão. Está sem dinheiro? Trabalha 7 anos para mim que você casa. Ele trabalhou 7 anos, aí foi enrolado, né, por Labão. Aí depois trabalha mais, aí depois ele diz, né, eu trabalharia mais ainda, né, se fosse preciso, para ficar com Raquel. Eu entendo o que Jacó estava dizendo. Para ficar com Raquel, trabalharia também, cara, com certeza. Só que o noivo, irmãos, já fez todo o trabalho. O dote já foi pago na cruz do Calvário. O preço da noiva, o adorno da noiva, o vestido da noiva, o enfeite da noiva, a beleza da noiva, foi dada pelo noivo, por Jesus Cristo. Ele é o principal da história. Cara, esse dia vai ser maravilhoso demais. Se você está em crise agora por conta disso, se é a primeira vez que você ouve essa história, você não sabe como reagir a essa história, faça uma oração, cara. Coloca seu coração diante de Deus. Fala assim, Senhor, nem sei o que está sendo dito, mas tem misericórdia de mim. Essa oração é sempre ouvida, tem misericórdia de mim. Lembra dos 2 no templo? Eu não sou como aquele. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Essa oração é sempre respondida, irmãos. Primeira aplicação para a nossa vida. Anuncie a volta de Jesus. Primeira aplicação, anuncie a volta de Jesus. Todos precisam saber, inclusive a sua alma precisa saber disso. Anuncie para a sua própria alma que Jesus vai voltar em breve. Jesus voltará. Jesus vai recolher a sua igreja. Jesus fará justiça. Jesus vencerá o mal com um sopro, rapidamente. Acabou. Anuncie para as pessoas que você ama, Jesus vai voltar, Ele vai recolher a sua igreja, vai ter uma grande festa.
de que lado da festa você estará. Esse texto é altamente terrível também, irmãos. O início dele é terrível. Uma cidade destruída. O final dele é terrível também. Vai haver uma segunda festa nesse texto, que é a partir do verso 11. A segunda festa vai ser daqueles que vão ser devorados, aqueles que estarão do lado de fora da festa, aqueles que receberão a justiça de Deus porque o rejeitaram, porque rejeitaram o Deus de amor, porque rejeitaram o Deus Todo-Poderoso, seu próprio Criador, deram as costas para Ele, transformaram a sua vida em idolatria. E todo mundo que não adora o Deus verdadeiro, adora um ídolo, na verdade, é isso que esse texto vai dizer. Anuncie essa mensagem, que ela cause crise na pessoa certa, para que haja arrependimento, para que haja reconciliação. Todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Segunda e última aplicação: confie somente em Jesus. Confie somente em Jesus. Perceba o final do texto. No final, verso 9 e 10, o apóstolo João, um apóstolo, maior líder da igreja da história, maior líder da igreja vivo naquele momento, o único apóstolo vivo naquele momento, João, o apóstolo de Jesus Cristo, João, aquele que se reclinou sobre o ombro de Jesus, João, aquele que teve um pouquinho mais de coragem do que os outros, estava pertinho da cruz. João se coloca de joelhos diante de um anjo para adorar o anjo. Irmãos, se o maior líder da igreja vivo nesse tempo poderia cometer um ato de idolatria, adorar algo que não seja Jesus Cristo, que não seja o seu Senhor, quem sou eu para achar que meu coração está livre da idolatria? Quem sou eu para achar que é assim? A gente não pode confiar o nosso coração a homens. A gente não pode confiar o nosso coração a nada que não seja o nosso único Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, eu acredito, e essa palavra é bem dura e serve para mim, que uma forma de idolatria que a gente pode cometer aqui, e eu digo por mim mesmo, é a seguinte: cara, essa igreja aqui, ela é tão maravilhosa e tão boa, e é realmente, né? E aqui a gente encontrou a palavra do Evangelho sendo pregada com sinceridade, e a gente tem pessoas crentes aqui nesse lugar, graças a Deus, mas a gente pode achar que o nosso coração foi alcançado por essa igreja. A gente pode dizer, como eu já disse, frases assim: pô, se um dia eu tiver que sair da Oceânica, para onde é que eu vou? Tipo, não tem lugar para mim. Não existe isso, irmãos. Só não tem lugar para mim fora de Jesus Cristo. Na Oceânica, só haverá salvação se houver Jesus Cristo. A salvação não pertence à Oceânica. A salvação pertence a Jesus Cristo. Ele é o único que tem que ser exaltado e adorado. Irmãos, se de uma hora para outra a gente ficar maluco aqui, espero que isso não aconteça, e a gente vire um maluco, pilantra, sei lá, cara, vocês vão encontrar descanso em Jesus Cristo. E possivelmente em outro lugar. A gente não é a melhor igreja da face da terra. Não é. A gente não pode achar isso, porque isso é altivez de coração. Isso vai ser a nossa ruína, irmãos.
Nós somos a igreja de Jesus Cristo na face da terra. E por causa de Jesus Cristo, pode ter muita coisa maneira aqui, mas por causa dele somente. Você vai reparar nesse texto, por que eu estou dando essa volta, né? Você vai reparar nesse texto que existe uma grande multidão. É muito maior do que a gente, irmãos. Existe aqui nesse texto uma grande multidão, irmãos. O som da voz dessas pessoas é o estrondo de muitas águas, de fortes trovões. A gente canta forte, mas aqui vai ter um coral muito maior do que o nosso. Não estamos sozinhos nesse mundo. Existem crentes verdadeiros espalhados pela face da terra. O nosso coração é de Jesus, não é da igreja oceânica. A salvação é de Jesus, não é da igreja oceânica. O Cordeiro Santo de Deus é Jesus Cristo. Que a nossa igreja seja fiel até esse dia. Que seja assim, que a gente esteja sendo contado entre os santos de Jesus, os convidados para a festa. Mas o principal dessa história não somos nós, não tem a ver com a gente, não tem a ver com a gente, não é a gente, não é o UP, não é Gol, não é a igreja oceânica, não é a igreja presbiteriana, não é. O principal dessa história é Jesus Cristo, Jesus Cristo. A Ele somente toda honra e glória, né? Eternamente amém, como a gente ouviu hoje mais cedo. O texto de Apocalipse termina assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas, o único Senhor Jesus Cristo, diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Amém. Que a graça de Jesus seja com todos vocês, com a igreja oceânica e com todas as igrejas fiéis a Jesus Cristo na face da terra. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque no mundo todo o Senhor levanta os teus fiéis remanescentes, que perseveram, que sofrem, que pregam a tua palavra, que são perseguidos, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente possa fazer parte desse grupo, pela tua misericórdia, Pai, daqueles que vão vibrar, daqueles que vão se alegrar, daqueles que não estarão em crise, daqueles que estarão alegres, daqueles que estarão felizes porque te encontraram, porque encontraram teu Filho Jesus, porque estarão plenos do Espírito Santo, Pai. Por favor, Senhor, que o teu Filho volte logo, Pai. Que o Senhor lembre a tua igreja que tem sofrido perseguição pelo mundo, Pai. Tua igreja na Ucrânia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor lembre a eles que o Senhor vai voltar em breve. O Senhor vai voltar em breve, o Senhor fará justiça. Todos os poderosos dessa terra se ajoelharão diante de Ti, Pai. A gente também vai se ajoelhar, Pai. Mas a gente já faz isso agora, a gente te glorifica agora, a gente confessa o nome do Teu Filho agora, Senhor. Ah, Senhor, que a gente veja a Tua volta, que a gente se regozija com a Sua volta, e que a gente não caia em nenhum tipo de idolatria, Senhor. Tem misericórdia do nosso coração, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Não permita que a gente se desvie. O Senhor é o nosso pastor, é o Senhor quem nos conduz. O Senhor pagou o preço na cruz. Que a gente esteja preparado e adornado nesse dia da Tua grande volta. Que seja assim, Pai. A gente pede no nome do Teu Filho Jesus. Amém.